Oi, pessoal, daí, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção dos últimos exercícios, tá? Então, vamos pegar lá a parte 1, Biologia 1, a correção sobre o módulo 14 dos Plateumintes 2, página 244. Eu pedi, então, 3 exercícios, 1, 2 e 3 de aplicação, certo? Os propostos, vocês têm o gabarito, aí vocês mesmos dão uma olhadinha. Caso fique alguma dúvida, põe lá no Sponte, tá? Mas de aplicação eu quero corrigir aqui com vocês. O número 1 está mostrando uma figura e é uma representação da reprodução sexuada da planária, certo? Aí aqui diz, pode-se afirmar que as planárias são animais dioicos? Gente, dioico é sexo separado, macho e fêmea. Não, elas são hermafroditas, né? Lembram? B. Possuem fecundação interna? Sim, porque os espermatozoides de uma são lançados internamente no poro, né? E os espermatozoides da outra também são lançados internamente. Então, a fecundação é interna. Vale lembrar que elas, apesar de serem hermafroditas, precisam fazer fecundação cruzada. Precisa de 2 animais. Não dá para fazer autofecundação, certo? Apesar de ter as gônadas femininas e masculinas, elas não conseguem se autofecundar, precisam de 2 organismos. Número 2. Entre os plateumintes encontramos espécies monóicas. Monóica, daí sim, é hermafrodita, que tem os 2 aparelhos de reprodução, feminino e masculino, certo? Qual que é a diferença entre essas espécies? Dioicas, como eu falei, tem sexo separado, ou seja, macho e fêmea. E monóica não, é hermafrodita, tá? B. Se tem um plateamento monóico, outro dioico. O monóico é a planária, que está aqui do lado, que ela tem masculino e feminino no mesmo organismo. E dioico, que seria só masculino e só feminino, o esquistoma mansoni. Pode ser um bom exemplo, tá? 3. Em relação aos plateamites, assinale a alternativa correta. A. As tênias são dioicas. As tênias são monóicas, porque elas são hermafroditas. Então já está errado aí. Os esquistossomos, ou esquistoma mansoni, né, são hermafroditas. Não, eles são sexos separados, não são hermafroditas. C. As planárias são hermafroditas. Sim, mas realizam fecundação cruzada. Sim, também. Por quê? Porque elas precisam de 2 organismos para cruzar. A fecundação é cruzada, não é autofecundação, tá? Tênia só que faz autofecundação. A tênia é hermafrodita e se autofecunda, não precisa de 2 tênias, tá? Uma tênia só consegue se autofecundar e gerar descendentes, certo? Então, aqui os propósitos depois vocês podem fazer, podem corrigir pelo gabarito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nemátodas. Então, os nematódios, volta um pouquinho as páginas aí, começando lá na página, deixa eu subir aqui, 200, aqui ó, nematódios, 233. Então, a diferença agora dos plateumintos para os nemateumintos ou nematódios é que os nematódios, né, nemateumintos, têm o corpo cilíndrico, não o corpo achatado. Então, eles são vermes também, mas já são vermes cilíndricos, certo? Eles podem ser de vida livre ou parasitas. O termo mais aceito é nematódio, embora também pode ser chamado de nemateuminto, tá? Para lembrar do plateuminto, nemateuminto, mas o mais aceito é nematódio. São encontrados em oceanos, lagos, rios, água doce ou solo, mas desde que seja úmido, tá? Precisa de umidade para não desidratar esses vermes. Já os parasitas, eles são encontrados no interior de espécies de outros animais, tá? Dos seus hospedeiros, ok? Então, aqui a gente tem o A, uma lombriga, e o B, que seria outro nematódio, Trichinella spiralis, que causa a trichinose, tá? Então, depois a gente vai ver as doenças, mas só para vocês terem noção. Então, eles são vermes cheinhos, redondinhos, cilíndricos, e não mais achatados como os plateumintes, certo? Muitos desses vermes parasitas, eles causam doenças ao ser humano. Então, o amarelão é uma doença que é causada pelo parasita Ancylostoma duodenale ou Necator americanus, tá? Ascaridíase, a popular lombriga, Ascaris lumbricoides, tá? Então, causa também a lombriga causa uma doença chamada ascaridíase, certo?
Características gerais. Então, eles são simples, ainda são organismos bem simples, mas eles têm algumas diferenças dos plateumintos que a gente viu na semana passada. Então, eles já têm o corpo cilíndrico e alongado. Dentro desse cilindro é como se houvesse outro cilindro. Então, é como se fosse um cilindro dentro de outro cilindro no corpo deles. Um mais interno, que é o intestino, que começa em boca e termina em ânus, por isso já é um sistema digestório completo. E tem um cilindro mais externo, que seria a parede do corpo, tá? Entre esses dois cilindros ou tubos tem um pseudoceloma, que é como se fosse um líquido que não chega a ser um celoma, tá? Por isso é um falso celoma. Por isso a gente chama eles de pseudocelomados, certo? Eles são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, tá? E eles têm 2 grandes novidades evolutivas, que são esse pseudoceloma que eu falei, e o sistema digestório completo, começando em boca e terminando em ânus. Na verdade, essa parte aí que fala sobre o celoma é que, assim, organismos que tenham todo o seu interior formado por mesoderme são celomados. Os que têm, além da mesoderme, uma endoderme misturada, uma junção dos dois tecidos no interior do corpo, são os pseudocelomados, tá? Então é por isso que é considerado pseudocelomado, porque metade da cavidade corporal dele tem mesoderme e a outra metade é revestida de endoderme, certo? Então são pseudocelomados. A pele por fora, a cutícula, é acelular, não tem células, é resistente e lisa, não tem cílios, certo? Então é uma cutícula bem lisinha. A musculatura do corpo é longitudinal, isso faz com que a locomoção não seja tão eficiente como a dos plateumintos, é um pouquinho limitada, mas eles conseguem se movimentar, tá? O tubo digestório, como eu já falei, é completo, então eles são considerados enterozoários completos, porque eles têm boca e terminam em ânus. E essa digestão dos alimentos ocorre de maneira extracelular, fora da célula, e intracelular, dentro da célula, tá? Então, por isso, eles têm digestão extracelular e intracelular. Os que são de vida livre são carnívoros, podendo ser predadores. Já os que são parasitas, eles recebem o alimento direto lá no intestino, onde eles ficam no hospedeiro. Então, eles já pegam um alimento parcialmente digerido do hospedeiro, tá? Não tem sistema circulatório, assim como os plateumintos, também continua sem sistema circulatório. E por não ter esse sistema circulatório, né, só tem um pseudoceloma, esse pseudoceloma é que vai levar, distribuir os materiais, esse líquidozinho que vai distribuir os materiais no corpo dele, tá? Já que eles também não têm sistema circulatório, eles não vão ter órgãos respiratórios. Então, como que se faz a respiração? A troca gasosa é pela superfície do corpo, por difusão de célula para célula, tá? Os parasitas, em geral, não são aeróbicos, então eles não precisam de oxigênio, eles são anaeróbios e fazem fermentação. Por isso, eles não precisam de oxigênio e ficam bem lá no intestino, né, das outras espécies, dos seus hospedeiros. Os resíduos metabólicos que precisam ser excretados, sistema, né, de excreção, eles são excretados por uma célula denominada renete, tá? E por canais excretores e células em forma de H. Então, essas células em forma de H, muitas têm apenas essa célula e nem tem renete, tá? Mas o que esses dois vão fazer? Vão eliminar as excretas através de um poro excretor, que seria um orifício pela qual sai na pele mesmo, tá, do animal, os resíduos, as excretas. O sistema nervoso dos nematóides é do tipo ganglionar e ventral, como a gente viu nos plateumintos, então são gânglios nervosos, tá? Ele não tem cérebro, mas tem células nervosas que se aglomeram, formando gânglios nervosos. E ao longo desses cordões, dessas células, tem um aglomerado dessas células ao redor da boca, perto da faringe, tá? Que faz com que partam dessas células nervosas cordões nervosos. Então, aqui ó, nessa imagem dá para ver o nervo dorsal e o nervo ventral. Então, tem um tubo exterior e um tubo interior, que seria o intestino, e tem essas aglomerações de células nervosas para formar o cordão nervoso ou o nervo dorsal ventral e nervo dorsal. Ventral e dorsal, tá? Continuando, aqui tem uma perguntinha. Como se dá a distribuição dos alimentos nesses organismos? Gente,
através do líquido pseudocelomático, né? Do pseudoceloma, já que eles não têm sistema circulatório, os nutrientes, inclusive, vão ser transportados no pseudoceloma. A gente não vai ver a reprodução deles hoje, então vamos fazer exercícios sobre essas características gerais do corpo dos nematódios, tá? Volta então aqui nos exercícios, módulo agora 14, 14? Acho que é 14, deixa eu ver. Não, 15. 14 a gente acabou de corrigir, 15. Aqui, começa no módulo 15, características gerais e organização corporal dos nematódios. Eu vou fazer junto com vocês esses de aplicação. Por quê? Porque a próxima aula, semana que vem, já é a avaliação e eu não quero que vocês fiquem com pendência, deixar para corrigir na outra semana. Vamos corrigir já, que daí vocês já conseguem estudar pelos exercícios corrigidos, certo? Então, o número 1 fala sobre os nematódios e quais são as novidades evolutivas. Gente, duas são as novidades evolutivas em relação aos grupos anteriores. Primeiro, o sistema digestório completo, que começa em boca e termina em ânus. Os outros não tinham completo, era incompleto. E eles têm já um pseudoceloma, que é um celoma parcial, mas já é um pseudoceloma, tá? Então, alternativa B. 2. Caracteriza os animais nematóides quanto ao processo de trocas gasosas. Primeiro, processo de trocas gasosas, eles não têm sistema circulatório nem sistema respiratório. Então, os gases são absorvidos e eliminados através da pele do nematóide, tá? Por meio de difusão de célula para célula. B. Quanto ao sistema nervoso, como que eles podem ser caracterizados? Eles têm um anel de células nervosas ao redor da boca, ou faringe, de onde saem dois cordões nervosos, né? Um ventral e um dorsal, que eu falei, certo? Então, é sistema nervoso ganglionar. 3. Assinale as corretas. Então, número 1. Os nematóides são vermes com corpo segmentado e com grande quantidade de cerdas. Não, eles têm corpo liso e cilíndrico. 2. Entre os nematóides, encontramos espécies que realizam parasitismo e espécies de vida livre. Ok, pode marcar 2. 3. No interior do corpo de um nematóide, há uma cavidade totalmente revestida pelo mesoderma, denominada celoma. Não, é pseudoceloma, porque metade é mesoderme e metade é endoderme. Lembram que eu falei? Tá? Então não marca 3. 4. São exemplos de animais pertencentes ao grupo dos nematóides. Ascaris lumbricoides, que é a popular lombriga, né? E o Necapter americanus, que é o que causa o amarelão também. Então, certinho, marca 4. 5. Nos nematóides não há órgãos respiratórios especializados. As trocas são realizadas pelo tegumento, ou seja, pela pele, né? Cutícula. Sim, verdade, 5. 2, 3 e 5, letra C. Gente, os exercícios propostos referentes ao módulo 5, vocês podem realizar também para treinar. Tem gabarito aí, então eu não vou fazer a correção com vocês, mas vocês mesmos podem conferir. No caso que tenha alguma dúvida, não concorde, fique em dúvida mesmo tendo gabarito, manda a pergunta lá no fórum, tá? Que aí a gente faz essa correção, tira essa dúvida. O que vai cair na avaliação de vocês? Todas as videoaulas até aqui. Então, a primeira videoaula que foi sobre a Plateumintes 1, que eram as características gerais dos Plateumintes. A videoaula que eu falei sobre a reprodução dos Plateumintes também vai cair, que são Plateumintes 2. Aquela aula que a gente falou sobre proteínas do livro 2 também vai cair, certo? Então, eu quero que vocês estudem. E agora os nematódios, só a parte 1 dos nematódios, que são as características gerais da organização corporal. Reprodução ainda não, tá? Então, até aqui, módulo 15. Essas aulas é que vocês vão estudar, rever, reler a apostila sobre esses assuntos, tá? Refazer exercícios, ver onde que tem dúvida, não hesitem em perguntar, certo? Antes da realização da prova. Ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não compreendeu, pode perguntar lá, tá? Assim que eu puder, o mais rápido possível, eu já respondo para que vocês possam fazer essa atividade de avaliação em segurança, tá bom? Bem tranquilos, certo? Então, bons estudos, até a próxima aula e boas avaliações para vocês. Tchau, gente!